Os pelos dos animais são o assunto de hoje no Espaço Pet. Roda a vinheta. Não era bem essa vinheta, mas a gente vai falar agora do Espaço Pet. Alergias, proliferação de pulgas, carrapatos e a queda do pelo dos animais são o nosso assunto com a médica veterinária Isabel Seabra da Rocha. Boa tarde, bem-vinda, doutora Isabel. Boa tarde, obrigada pelo convite, Guilherme. Doutora, a gente sabe que existem épocas do ano em que os animais trocam de pelo e, eventualmente, eles perdem mais ou menos. O que pode influenciar nessa alteração? Os animais, geralmente os cachorros, os cães, gatos, eles têm uma troca de pelo sazonal, né? Geralmente entre abril, maio, setembro, outubro, é a época que eles têm uma troca maior de pelo para a próxima estação, né? Por abril, maio, eles estão trocando por um pelo geralmente um pouco mais grosso, para proteger na época do frio. E outubro e setembro, outubro, para a chegada do verão, aí eles ficam com pelo mais fininho, assim. É muito delicada essa troca, mas eles Sim. ficam a troca é para melhorar a temperatura. E para que a gente possa entender um pouco também de como os animais se sentem para poder tratá-los melhor. Esse é um momento em que, de repente, eles sentem algum tipo de coceira, algum desconforto, ou é uma coisa natural para eles, eles não percebem, de repente, isso? Não, é natural, tá? Mas é bem importante nessa fase, aliás, é bem importante sempre, ter uma escovação de pelo menos a cada 2 dias em animais de pelo longo, tá? Por quê? Porque com essa troca de pelo, o pelo está caindo. Se a pessoa não escova, se o proprietário não escova o seu animal, esse pelo acaba emaranhando, ficando ali assim, e aí tu tem uma propensão a ter formação de fungos, né? Porque ficam dreads, que a gente chama, ficam várias bolas de pelo assim. Então, o ideal é que se escove para que não tenha micoses ou então até uma dermatite. Você que está aí nos assistindo pode participar pelo WhatsApp 99588-2374, como sempre aqui no programa, com fotos do seu bichinho de estimação ou também com perguntas para a doutora, que está aqui com a gente. Doutora, vamos falar especificamente de cachorro. Por que animais, por exemplo, de pelo mais longo perdem menos pelos do que aqueles de pelo mais curto? Vira-lata, então, é um dos que mais solta pelo, né? Sim. É uma questão genética mesmo, tá? Os animais os de pelo menor, principalmente pincher, dachshund, o famoso linguicinha, esses de raça assim de pelo curto, nossa, realmente eles perdem um monte de pelo. E as pessoas geralmente compram e adquirem esses animais de pelo mais curto pensando que não querem ter tanta sujeira em casa. Exatamente, mas realmente, se tu pegar um golden, um bernês que tem o pelo comprido, vai ter bem menos perda de pelo. Até para uma pessoa alérgica, é bem mais indicado um cão com pelo comprido do que um cão com pelo curto, né? Os dois são maravilhosos, Sim. Mas o cão de pelo curto vai ter uma maior perda de pelo na casa. Então, quem está pensando em comprar, por exemplo, um labrador, que nem eu tenho um lá de seus 7 anos em casa, ou um golden retriever, que são cães de perfil parecido, o golden é melhor nesse sentido. Se a pessoa for uma pessoa alérgica, né, ou esteja preocupada com uma quantidade de pelos na casa, de repente é mais interessante um cachorro de pelo longo. Vamos falar um pouco do que tipo de problemas se podem verificar caso essa troca talvez seja excessiva. Se o cachorro está perdendo, ou o gato também, se o animal está perdendo muito pelo, pode ser sinal de alguma doença, de alguma situação para ele de desconforto? Sim, sim. Depende do tipo da perda de pelo. Assim. Se é uma perda de pelo no animal todo, não é focal, assim, não são pedacinhos, pode ser por uma alimentação inadequada, tá? Uma deficiência nutricional, algumas doenças metabólicas daí. Então, nesse caso, é sempre interessante levar ao veterinário para que se faça alguns exames e verifique, até para se avaliar também a dieta do animal, que às vezes pode estar sendo alimentado com uma ração, mas a ração não é de tão boa qualidade. E isso vai interferir na digestibilidade e no aproveitamento do alimento, né? Então, isso interfere bastante também. Pulgas e carrapatos também ocasionam perda de pelo. Às vezes, o proprietário pode não perceber na pelagem do animal, né? Mas, de repente, tocando, uma dica é, fazendo a massagem, tocando no cachorro, tu vai sentir
as fezes da pulga, né? Se não está vendo, que Sim. é difícil, geralmente Claro. a pessoa vê, mas se não está num cachorro de pelo longo, é mais complicado. Então, tocou, sentiu tipo uma areiazinha preta, é interessante verificar, porque provavelmente é pulga. E com relação à alimentação, quero entrar na questão dos problemas, mas a alimentação, ela pode influenciar também na qualidade do pelo, aquele cachorro com pelo mais bonito, mais vistoso, ou o gato mais macio, com a pelagem mais macia. A alimentação de qualidade também influencia nisso? Sim, interfere diretamente, é diretamente proporcional. Porque a alimentação, uma ração super premium, tu tem um maior aproveitamento da ração. Então, o que o animal comer, aquele pellet que ele comer, ele vai absorver. Sim. E vai ter proteína de alta qualidade, de alta digestibilidade, vai ter os nutrientes necessários. E hoje em dia, geralmente, essas rações são feitas para pelo e pele, ou então específicas para aquela raça, tendo esse cuidado e essa preocupação com o pelo do animal, né? Então, é bem interessante. Realmente, a alimentação faz uma diferença bem contrastante. Uma alimentação mais deficiente pode deixar pelo opaco, quebradiço, porque vai faltar os ômegas, vai faltar proteína. Às vezes tem proteína, o pessoal olha no saco da ração e tem proteína, mas não é uma proteína de tão boa digestibilidade, o animal não vai absorver tudo aquilo ali, né? Então tem que verificar o tipo de ração às vezes. No caso de parasitas, por exemplo, o cachorro que vai mais para a rua tem mais propensão a algum tipo de parasita, isso pode trazer algum problema de pelo? Sim, sim. A pulga e o carrapato são os principais. Esses é básico. É bem interessante manter, principalmente nessa época do ano agora, que começa a ficar quente, as pulgas é uma festa, elas começam a vir com maior demanda. É bem interessante que o animal esteja protegido. Sim. Existem produtos spot que tu coloca na nuca do animal, ou tem coleiras que são um pouco mais caras, mas que protegem por 6 meses. O interessante é que essas coleiras, esses spots, protegem também de picadas de mosquito, Sim. que também acaba passando outras doenças, né? Não com relação ao pelo, mas é interessante por esse aspecto. Pode acontecer também de, na rua, se tiver contato com outro animal, com sarna, por exemplo, pode pegar também. Então, é interessante ter um cuidado de... Foi na rua, vai brincar no cachorródromo, onde for... Só controlar para, de repente, se tiver um animal que tu note que está com várias lesões e não está em tratamento, não entrar em contato. Ou, se quiser ajudar a mexer nesse animal, depois higienizar as mãos para poder mexer no seu bichinho. Doutora, veio uma pergunta aqui, ela talvez não está especificamente sobre pelos, mas de repente a senhora pode ajudar o Hamilton de Guaíba. Ele pergunta por que a cachorra dele tem esse excesso de secreção nos olhos. O excesso de secreção, Hamilton, pode ser porque, de repente, ela tem pelos compridos na região da face, né? E daí, então, esses pelos podem incomodar, Obstruir. né? Incomodar os olhos, e aí acaba criando uma secreção. É como se a gente tivesse um cílios caído aqui dentro, no olho. Tu vai ficar com aquilo cutucando, vai fazer uma secreção e acaba, às vezes, se tu não limpar, não cuidar, vai formar a ramela. Mas pode ser também por algumas doenças infecciosas. Então, cabe dar uma verificada, de repente até um exame sanguíneo, dar uma verificada no veterinário para avaliar melhor. E o cuidado, nesse caso do Hamilton, ele precisa, no caso de cães, por exemplo, como Poodle, ou Pug não é o caso, mas outras raças, Shih Tzu, que tem pelo curto no focinho, é interessante cortar, tosar o focinho? Depende do animal, assim. Tem os animais, os Schnauzer, Shih Tzu. Esses animais têm algumas tosas específicas que tu consegue proteger que não entre pelo nos olhos, né? E aí tem alguns penteados que fazem também, que são interessantes para isso, assim. O importante só é que não fique caindo pelo nos olhos do animal, que é incômodo. A gente tem que pensar a gente com uma franja comprida. Vai incomodar. Sim, qualquer coisa no olho já incomoda muito. Imagina no cachorro ou no gato que não pode tirar. Sim. Né? Então, doutora, a gente falou bastante de cachorro. Eu queria lhe perguntar agora um pouco dos gatos. Gatos também perdem pelo, também passam por essa situação? Sim, sim. Os gatos também perdem. Eles podem também ter perda de pelo
ou pela nutrição inadequada, ou por doenças metabólicas, que aí também pode entrar o fator renal no caso, né? Um gato mais idoso. Pela idade também, às vezes, eles têm uma perda maior, né? E formar uma alopecia. Pela nutrição. Sim. E também por ácaros, né? Sarna, pulga, essas coisinhas também podem ocasionar. Tá certo. Vamos acompanhar, então, a Mascote Companhia. A Mascote Companhia nos apoia sempre aqui no quadro do Espaço Pet e, por isso, está aqui com a gente, como sempre. Vamos conferir como é a loja da Mascote Companhia. Todo mundo que tem um pet quer o melhor para ele, certo? Pois a Mascote Companhia é o melhor lugar para cuidar do seu pet aqui em Canoas, com uma ampla loja e estacionamento próprio na Avenida Araguaia 498, no bairro Igara, com tudo que ele precisa. Linha completa de medicamentos, acessórios e grande variedade de rações, com linha Super Premium Eucanuba, que está com preço promocional. Além disso, atendimento veterinário com horários de manhã e à tarde, com vacinas, consultas e procedimentos cirúrgicos. E, claro, serviço de banho e tosa, com promoções semanais e telebusca para sua comodidade. Curta a página no Facebook Mascote Companhia Canoas. Siga o Instagram ou entre em contato pelos telefones 3059-3819 ou 982026101. Esse último com atendimento também pelo WhatsApp. Mascote Companhia, há mais de 15 anos cuidando do seu pet. Tá na tela, então, daqui a pouquinho tá entrando aí, tá aí o telefone da Mascote Companhia, então, para você conferir essa baita loja aqui em Canoas. Para a gente fechar, doutora, a senhora já comentou da questão da alimentação e tem alguma dica para a gente prevenir essa queda de pelo? Como é que a gente deve lidar? É bem importante manter uma alimentação adequada, tá? Com uma ração de boa qualidade, ou se fizer alimentação em casa, com alimentação natural, que a gente chama arroz, carne, isso aí assim, procure um veterinário para que ele possa lhe orientar com as quantidades para que o animal tenha uma nutrição balanceada. Sim. Banho de 15 em 15 dias, pelo menos. No inverno, pode deixar um tempo a mais, tá? Eu prefiro que evite muitas roupinhas ou uso muito seguido de roupinhas, porque o animal fica com a pelagem muito abafada. E aí pode ter uma propensão a formar fungos no animal ou dar algumas irritações, né? Cuidar, se possível, usar produtos específicos para cães e gatos na hora de fazer a higiene desses animais, para banho e tudo. Evitar o uso excessivo de toalhinhas. Sim. Tem gente que compra toalhinhas, mesmo que seja para bebê e tudo, usa um monte na patinha dos animais. O animal vai subir na cama, passa, vai descer, vai na cozinha, volta, passa de novo. Acaba deixando as patinhas muito úmidas e entre elas muito umedecido. Então, sim, pode formar fungos. Perfeito. Se caso também não é muito adequado, escovar o animal pelo menos de 2 em 2 dias. Tá? Se for um animal de pelo longo, por mim, sim, faria todo dia, mas é que a gente não consegue, claro, ter tempo, né? Não, tá, daí não dá. Mas a escovação do animal, para um animal de pelo curto, pelo menos passar uma escovinha leve, assim, né? Tá certo. Doutora, muito obrigado. Bom trabalho para a senhora. Agradeço a visita aqui no Conexão RS. Obrigada pelo convite.